Pessoal, vamos fazer os testes aqui, né? Vamos fazer. Deixa eu adicionar a Fabiana aqui, vamos ver. Renata, Oi, Fabi. tá me vendo? Agora sim. Oi. Dois. Ai, graças a Deus. Oi. Eu tô tentando aqui, já tentei 3 alternativas, as 3 operadoras. Olá, pessoal. Ai, Carlos, Ah, meu amigo aí de Paloma, Sul. perdão, Oh, perdão. Temos que acreditar, né? As crenças limitantes não podem já nos. começa. Já começaram na live. As crenças. Uh, Olha, e vou começar dizendo, boa tarde, Renata, boa tarde a todos aí. O quanto é importante nós pensarmos nas crenças positivas, né? não desistir, né? É Porque 3G, ela é poderia ter Wi-Fi. sido limitante, não é? Nós já escolhemos esse horário para não dar muito, carregar muito, né, a nossa live, Pois congestionar as outras é. lives. Nossa, É, perdão aí todo mundo que entrou e saiu, mas entre de tentei três novo, vezes, não é? Então, fica aí a exatamente. lição, não é? Obrigada, Sidoca, Morgado, novamente. Obrigada, Carlos. Todos aí que tiveram essa crença positiva, não é? E nos A aguardaram aí para essa paciência. live, não é? Aham. Vamos lá, Então, Fabiana. vamos que vamos, não é? Hoje a gente vai tentar fazer um formato um pouco diferente, né, Renata? Expor Que é o a tema de segunda uma maneira live. mais rápida dessa série, para que a gente Isso. possa ouvir mais as pessoas com comentários, perguntas. Dúvidas, sugestões. Exato. Então Vamos vamos lá, interagir com o né? pessoal. Vamos lá. Então, nossa segunda live sobre crenças limitantes. Crença, Exato. acreditar com sentimento, o que molda os nossos comportamentos, certo? Pois é. Que E aí crença eu está também. limitando o seu comportamento? Eita! E antes de falar, né, da limitação, eu escolhi uma frase de Ralph Waldo Emerson que fala sobre crenças, né? Então, ele Hum, diz que as ações dos homens são um álbum de retratos das suas crenças. Olha que interessante, Renata. As ações dos homens são um álbum de retratos das suas crenças. Então, antes de falar nas limitantes, quais são as suas crenças? Porque nem que todos molda os têm seus somente comportamentos? as limitantes, exatamente. Quais são as Tem as crenças que nós fortalecedoras. temos? Quais são as Exatamente. fortalecedoras, né? Quais são as crenças que moldam Uhum. o seu comportamento? O que você Exato. aprendeu até chegar aos 43 anos? Quais foram as suas experiências? O que você acredita, né? O que você acredita com sentimento que fortalece ou que te limita? Exato. Agora, óbvio, né? Como nós escolhemos o tema a pedido de muitos, das limitantes, então aí nós Uhum. temos que deixar claro que são aquelas que são provenientes dos medos, né? Sim, Que são nossas proteções contra as ameaças que sentimos.
Ainda estamos com Marcelo problemas da Tuani. conexão, Morgado? Em si, da Paloma, continuamos com problema na conexão? Dani, não? Eu acho que não. Meu amigo Lúcio entrou, professor Marcelo Tuani aqui de Porto Feliz, o Lúcio foi meu funcionário. Tá vendo aí, pessoal? Maria Limitantes Aparecida Pereira. tecnológicos. Isso mesmo, Oh, Morgado. Tivemos muitos limitantes tem, tecnológicos. tem limitantes tecnológicos, limitantes afetivos, limitantes financeiros. Ixi, Bem-vindo, Douglas! Bem-vindos! Ah, sim, os seus. Pois é. Tantas limitações, não é? Então, quais são essas crenças limitantes, será que nós temos, né, provenientes dos nossos medos, das nossas inseguranças? Quais são essas proteções, né, Renata? Essas armaduras que às vezes a gente se reveste aí contra algumas ameaças. E de onde vêm é, essas crenças limitantes também? Isso é importante. esse é o papel, né, do coach aí, que é ajudar o coach a identificar suas crenças limitantes ou as chamadas ideias fixas. Aquela ideia que não é sua, mas são frases É. repetitivas, mas que está lá, ó, Uhum. chipado no seu tico e teco. Ideias fixas não são nossas, mas está Exato. lá no seu chip, né? E É aí o, a é gente pode, o É o seu perdão. crítico interno, né? É o seu pensamento, aquilo que você tem. Quais são as suas Uhum. crenças, as suas ideias fixas aí que você tem? Uhum. O pessoal que está assistindo deve Exato. estar se perguntando. Pode ser que agora não venha nada assim à mente, ou depois que sair da live, daqui uns dias, daqui uma semana, se lembre da nossa live da pergunta que você fez. Quais são essas ideias fixas que não são suas, mas você Herdou? comprou e você vive? Herdou, Exato. exatamente. E como eu amo falar dos tripés, né? Bem-vinda, Ana Lúcia. Eu escolhi um tripé aí para falar das crenças. Então, podemos falar que crenças têm a ver com as nossas regras de vida, com os Isso. princípios, né, que moldam as nossas ações, e também pode ser resultado das nossas experiências. Então, se alguém tiver aí com alguma dificuldade de descobrir quais são suas crenças limitantes, vai aí esse meu tripé para ajudá-los. Regras da sua vida, princípios de ações e resultados das experiências que tivemos. Talvez não tão recentes, muitas Exatamente. a gente teve na infância, né, na adolescência. Então, Ciência. tenta fazer esse resgate. E aí, de novo, né, que foi o começo da live, nós temos as crenças limitantes e as positivas. E aí, o que vai diferenciar uma pessoa da outra, né, Renata? Quem tem mais a limitante, quem tem mais a positiva. E aí, nas E ações, o, a gente descobre. e o que você vai fazer quando você descobre as suas limitantes? Você vai para frente Exato, ou vai ficar? Ou você vai exato. ser sempre a vítima da sua crença limitante? Uhum. Vitimização, Isso. né? É. Palavras que indicam generalizações. Ai, Uhum. todos, nunca, ninguém consegue, todo mundo é assim. Não é o que É. você fala, é como você fala. É. E a gente tem Ou muito aquelas aquelas que palavras. a gente ouve também, né? Tem aquelas frases que a gente Hum, ouve muito, né? Ah, se você quiser que algo seja bem feito, então faça você mesma, né? Ah, não se pode confiar nunca nas pessoas, cuidado. Ah, e quem é forte não precisa pedir ajuda de ninguém. E a gente ouve tantas frases prontas, né? Que as pessoas enraizam isso e acabam reproduzindo na sua vida, não é? são as ideias fixas, não são suas, mas você compra ela e você acredita nela, né? Crença, acreditar com sentimento, aí você está acreditando nisso. Ou aquelas que sugerem potência, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo de jeito nenhum. E aí E fica, aí né? você fica, e aí fica, essas são Agora, as crenças. agora, quando é fácil identificar, ok. A questão é quando há essa dificuldade em descobrir que é uma crença limitante que te impede, por exemplo, Renata, de atingir um determinado objetivo, uma determinada meta, né? E aí vem a É, pergunta, como conhecer
essa crença limitante para gerenciá-la e transformar isso. Porque se a gente for pensar num fluxo da crença, olha eu, consultora empresarial falando de crença, mas assim, o fluxo seria, a gente acredita em algo, a gente se comporta segundo algo que a gente acredita. Então, essa crença, se ela não trouxer bons resultados, o que faz a necessidade? Mudá-la, alterar essa crença. Então, é preciso deixar claro que as crenças limitantes podem e devem ser mudadas. Basta gerenciá-las, porque é o que você disse, é um pensamento que gera um sentimento e isto pode ser revertido. Não é? No pessoal, no profissional, na sua aparência física. Sabe aquela pessoa que ela não está satisfeita com o peso que ela tem? Eu tive uma menina que eu atendi, foi assim, ela não conseguia se visualizar no peso que ela gostaria. Só que ela tinha uma crença limitante, que era por conta do peso dela, que ela não conseguia, ela nem tinha coragem de sair para buscar trabalho. Nossa, era uma crença, entendi. né? A gente sabe que tem algumas variáveis aí, mas isso não significa que ela não ia conseguir um emprego. Mas quando ela chegou comigo, essa crença dela em relação ao físico dela, a aparência dela, tinha sido reforçada de uma forma negativa por conta de um relacionamento que o namorado tinha terminado e na hora de terminar acabou falando algumas frases, né, não muito agradáveis e agradáveis e ela acabou à aparência dela, como uma esponja, aí reforçou ainda mais, como uma absorvendo esponja, ela isso. já tinha, exatamente. Era uma crença que ela já tinha, uma ideia fixa, né, que vem de fora, né, por conta do padrão, estereótipo de você ter que ser magra, aquela coisa para conseguir sem trabalho. Dúvida. E aí o namorado terminou e lançou essa bomba para ela. Mas ela conseguiu trabalhar. O processo de coaching ajuda muito isso, né? Porque muitos coaches acreditam que não tem essas crenças limitantes, só que não. Só que tinha porque ela não conseguia se visualizar já no peso que ela gostaria de chegar. A projeção, que a gente tanto fala, A projeção, a ponte para o futuro, né? Como você quer se ver? Você quer chegar a esse peso? Esse é o seu ideal? Você consegue Quanto tempo a gente Quanto tempo a gente já falou de exposição? Nós começamos 10 minutos. 3:10, né? 3:10. Pergunta que não quer calar, né? Pergunta que não quer calar. Como você bem falou dessa tua coach, o que está impedindo você de realizar o que você precisa? Geralmente essa pergunta poderosa vai responder quais são as suas crenças limitantes. Então é isso. O que está impedindo você de realizar aquilo que está latente para ser realizado, que você realmente precisa? Aquilo que te impede geralmente está associado às suas crenças limitantes. Agora, o que te impede de realizar aquilo que você precisa realizar? Porque o que acontece, Renata, como a história que você contou da sua coach, né? A questão do peso, do emagrecimento, a autoimagem, a crença limitante que ela herdou desse relacionamento, e esse comentário desagradável no final, término, não é? Ela projetou isso, ela acreditou e isso a limitou até de conseguir uma recolocação profissional. Então, o que estava impedindo ela, vamos lá, pegar a pergunta poderosa e respondê-la, de conseguir a recolocação profissional? Essa crença limitante que a pessoa acima do peso não consegue uma recolocação profissional. Ela já tinha, e aí o namorado terminou, e nesse reforçou. Reforçou, na hora do momento da catarse emocional, reforçou. Aí ficou mais difícil para ela, né? Ficou mais enraizado ainda. Aí ela acreditou mais ainda. Poxa vida, né? Alguém está falando isso para mim? Eu já acredito nisso. Vem alguém cutuca, né, o meu lugarzinho ali e reforça isso. E aí, como é que fica? Só que aí
tem eu falo que esse foi uma experiência interessante. Ela veio para mim, nós fizemos uma sessão só, de um pouco mais de uma Uhum. hora e meia. Certo. E ela se ajustou. Ela conseguiu chegar no peso que ela queria. Ela conseguiu Maravilha. trabalho. Ah, que maravilha. Ah, tem o mérito de você ser a profissional. Eu tenho meu mérito. Mas tem um ponto-chave nessa coach. A forma como ela falava, Uhum. ela não se posicionou como vítima. Ela não se Vítima. vitimizou Perfeito. com, com o que aconteceu. Ela pegou aquilo, sabe a história da mochila? Que não era Sim, bom, ela tirou fora da mochila e ela foi perfeito. para frente. Então, Seguiu assim, adiante. ela tem muito mérito porque ela não se vitimizou com o comentário que ele fez. Pois A é. forma como ela falava já na primeira sessão, ela já não se posicionava como vítima da situação. Ah, ele falou isso. Ai, Ó nossa, céus, olha ó só, vida. vida. De jeito nenhum. Então, mas esse caso em especial, que a gente tem tantos outros exemplos, não é? Tantos outros. Ela conseguiu identificar. Mas eu falo Conseguiu. aqui, e eu quero insistir, Renata, se você me permite, naquelas crenças que estão tão enraizadas que às vezes é realmente preciso um processo árduo de coaching, de muito autoconhecimento, perguntas extremamente poderosas para a pessoa começar a enxergar que existem crenças limitantes que impedem a pessoa de atingir, por exemplo, o objetivo que ela se colocou. Existe, mas Porque aí não é tão ela tem simples, às que. vezes, para Não algumas. é É isso que eu simples. quero deixar Cada, claro, ca- porque senão a pessoa vai dizer assim: cada ah, caso é. mas eu não sei qual é a minha crença limitante. Não Então, é tão cada caso é simples um às caso. vezes. Sim, Não é tão simples porque cada cliente é um cliente. Mas aí tem exato. um detalhe. O joga dinheiro fora. Se você já identificou, junto com a sua coach, o que você vai fazer com a sua crença? Que você identificou limitante? Gerenciá-la, transformá-la Você quer gerenciá-la? É isso que você quer? em algo positivo. E algo positivo. Você vai sair do papel de vítima? Não é. Porque o mais gostoso Sim, é isso. Tanto para a é. gente quanto para eles. E aí vem a Senão você vai pergunta, ficar dentro. aí vem a pergunta-chave, né? Tá, tudo bem, Fábio, eu identifiquei qual é ou quais são as crenças limitantes. Aí vem a pergunta, como Exatamente. gerenciar essas crenças limitantes? Como Né? gerenciar. Então, assim, as nossas crenças, elas formam o quê? Uma base de vida, certo? Então, Elas moldam o nosso comportamento. é, tudo aquilo que a gente acredita serve como a nossa base de vida. Isso nos torna o quê? Um ser único. Porque eu tenho a minha história, a Renata tem a história dela, e assim, cada um de nós somos únicos porque temos o nosso comportamento fundamentado nas nossas crenças, ok? Só que as nossas crenças é que vão ditar as nossas percepções, não só do nosso mundo, como das pessoas que nós nos relacionamos. E aí eu quero chamar atenção rapidamente para esse ponto. Muitas vezes, os problemas que nós temos de relacionamento com o outro parte das nossas crenças limitantes. O outro não precisa Sim, fazer nada. Ele projeta no sim, outro a sua crença limitante e isso o impede de ter um relacionamento saudável. Cuidado, pega a visão. A sua crença limitante pode estar afastando você, inclusive, dos relacionamentos de maneira saudável. Os relacionamentos podem não estar tão saudáveis, você pode estar com dificuldade de se relacionar de maneira leve, livre, solto, por conta das crenças que são tuas. E aí você acaba desenvolvendo essa limitação também ao outro. E ele não tem essa sua crença. Ele não tem.
Então, pega a Cada um faz a visão. sua leitura. Você faz tem a sua leitura. crença limitante. O outro não passou pela sua base de vida. Você é único. Você construiu as suas crenças, o outro não. Então, não impeça o outro de ter as suas crenças positivas. E não faça com que as suas limitantes limite as dele. A do outro. Fica a dica. Pega a visão. Por quê? Porque quando a gente tem uma percepção sobre uma crença limitante, a gente tem que ter um grande cuidado, Renata, porque assim, a gente sente, logo a gente age, ok? Ação, reação. E essa reação, ela pode ser compulsiva ou ela pode ser automática. Ação, reação. E aí a gente tem que parar e pensar, a minha reação, ela pode ser fundamentada numa crença limitante. E aí eu posso gerar o resultado que eu desejo? Nem sempre. Não. Então, é só isso que eu queria falar antes da gente abrir para os comentários as dúvidas, porque assim, Renata, quais são as consequências drásticas, não é? Para essas crenças limitantes? A gente pode desistir dos nossos objetivos, das nossas metas. A gente pode começar a se comparar muito com outras pessoas que atingem os objetivos delas, porque elas não têm as limitantes. Elas só têm as positivas. Você começa a se sentir um fracassado. Isso. Um estranho fora do ninho. Ai, mas por que eu não consigo? O que acontece? Né? Eu sou um fracasso. E aí? E aí você se compara exatamente com o seu modo de ser, perfeito, Rê, e o seu modo de agir em relação ao outro. Olha só. Você começa, inclusive, a se questionar em relação aos seus valores. Algo que você levou anos para construir. Será que, de fato, bem-vindos todos? Estou vendo todo mundo que está entrando, viu? É que o diálogo aqui está profundo. Aí, o Edgar entrou. O Igor, a Dari, a Maura, tô vendo todo mundo. E aí te leva ao fracasso, como você disse. Então, as crenças limitantes, se não identificadas, não transformadas, te levam a todas essas consequências ruins. Então, o que eu quero dizer é assim, existe a crença limitante? Existe. Eu identifiquei. Eu preciso de ajuda, eu vou buscar para transformar a minha crença limitante numa crença positiva. E uma crença vamos ver, né? Vou desenvolver vamos ver se há muitos comentários ou dúvidas, porque se houver oportunidade, eu tenho um exercício prático, Renata, super rápido e didático, e se a galera quiser, eu posso aplicar para a gente transformar uma crença limitante numa fortalecedora positiva. O que mais? O Fábio acabou de entrar. O Fábio participou da nossa live sábado passado, né? Ele fez algumas perguntas, lembra? Bem-vindo, Fábio, lembro. Perguntas, turma. Como diz o Michel Teló, turma, do interior, turma. Perguntas, comentários. Comentários. De novo para quem chegou, Quero. O que tem te impedido de alcançar o seu objetivo? Geralmente, o que te impede pode estar correlacionado a uma crença limitante. A uma crença limitante. Pensa num objetivo. Pensa no objetivo. Por que você não consegue alcançá-lo? Será que no fundo, não há crenças limitantes enraizadas que te fazem não alcançar o objetivo? O que você herdou? O que você cresceu escutando? Profissional, escutando. Ai, fulano não... Um exemplo, né? Ai, fulano não vai conseguir nada desse jeito, ele é tímido, ele é tímido, ele é tímido. Tímido não é um defeito, mas pois é. Acontecia muito isso. E aí a criança cresce achando que a timidez é um problema
E não é sempre assim, não é? Tava Exato. muito isso. Ah, meu filho é muito tímido, olha isso, olha que jeito, desse jeito não dá, ele é muito tímido. Aliás, E isso vamos falar fica. sobre isso, a questão educacional em relação aos pais, não é? A gente vê isso muito, eu tenho muito contato com educadores, inclusive muitas amigas e amigos que cuidam, né? Educam junto aos pais crianças. E é muito comum eu ouvir dessas amigas e amigos professores isso, que eles têm todo um trabalho, até de cunho, não só pedagógico, mas psicológico, psicopedagogo, não é? Muitos eu tenho contato, de tentar reverter isso na escola. De pais que não elogiam os filhos ou que são demasiadamente exigentes em relação ao êxito escolar, notas, trabalhos, desempenho, e a criança cresce com essa autocobrança, com essa questão, né? De que ou é muito tímido, ou não é tão Dei um bom exemplo, né? aluno, ou 9 não é suficiente, tem que ser sempre o 10. Ou se faz, então, aulas extracurriculares, tem que ser bom em tudo. É na natação, é no judô, é no inglês, é no espanhol. Então, assim, o quanto também o papel dos pais é fundamental nesse desenvolvimento das crenças, não é? Ou, ou o pai e a mãe comparam o irmão com o outro. A famosa frase, ó, esse vai ser alguém na vida, porque Também. esse estuda, olha, esse vai bem na escola, que ele só pensa em jogar bola. É uma frase que pega, chipa. É, Na escola você vai aprender pelo currículo formal, mas o que a criança mais aprende é pelo currículo oculto. São os exemplos, né, Fabiana? Currículo oculto. o Fábio está colocando aqui, olha que interessante, alguns paradigmas que outras pessoas acreditam. Sim. E aí, se você toma para si esse paradigma. Oi, Edgar, bem-vindo de novo. Oi! O pessoal está muito em silêncio, acho que eles não estão querendo comentar a O respeito, pessoal hein? entrou e saiu. Vamos lá, vamos comentar do Fábio, né? Pois Paradigma que as é, pessoas acreditam. pois é. As O que ela pessoas acredita é a acreditam, verdade né? dela. É. É o que nós Oi, comentamos Rô! imagine, Bem-vinda! Sim, você, acreditamos. nós comentamos dos filhos. Você imagine quantas, né, as pessoas estão assistindo aqui, quantas frases elas Pronta. ouviram prontas, E né, do pai e da reproduzem mãe, isso. que É, você acredita, né? O pai e a mãe acaba falando inconsciente, achando que vai reforçar, que é um reforço positivo, que vai ser bom para é a verdade. criança, e lá na frente vai ter não vai ser tão bom assim, Exato. certo? É. E para quem está As, chegando, as repetir comparações. novamente, né, o que eu tinha falado anteriormente. O quanto as crenças limitantes que você herdou, carregou esses anos todos, têm atrapalhado as suas relações humanas. Seja no trabalho, na família, no relacionamento amoroso. Oi, Tati, bem-vinda! O quanto isso nos Tem uma. prejudica, porque a gente Isso. transborda essas crenças limitantes ao outro. E isso É nos que você impede aprendeu. muitas coisas, E né? hoje isso está sendo discutido. Você pode chegar aqui na nossa live ou pesquisar, né? Mas lá atrás, quando a gente era criança, não se tinha esse tipo de informação, não é? Hoje os pais e as mães têm uma vantagem, né? De ter acesso à informação, de Ou nem você fale. correr atrás, você colocar as crianças para de repente fazer É. uma terapia. Só que lá atrás não era Uhum. assim, né? O que era falado é o que era certo. E pronto, acabou. É. Era assim que funcionava. Ai, meu filho é tímido, desse jeito não sei o quê. Achava que estava falando de uma forma positiva para a criança, para tirar ele daquele, né? Para que ele deixasse É. de ser tímido. Só que hoje a gente sabe, né, que a timidez não é um defeito, nunca foi um defeito. É, a Quer Paloma ver tá uma outra falando crença ali? uma coisa certa. Deixa eu só te interromper, se não sobe o comentário. O resultado vai ser diferente do esperado dos pais. Sim, muitas vezes. Ah, Muitas vezes o que os pais projetam aos filhos não ocorre. É a questão da profissão, né? Quantos filhos exatamente. projetam as carreiras profissionais segundo o desejo dos pais? Você tem que E se ser tornam médico, frustrados, né? E você tem acaba que ser sendo frustrado, né? advogado. Exatamente. Uhum.
Ó, o Fábio está dizendo, então, na verdade, já não basta a gente superar as nossas crenças, ainda tem que dar conta do outro, né? Do outro. Exatamente. Exatamente. Bem-vindos, moquenses! A Bem-vindos! turma da Moca, A Moca. turma da Moca, Belo. Belo. Lembrei também de uma outra crença limitante. Nós estamos em 2020. 2020. Tem 2020, tem uma pessoa que eu estava conversando com ela assim, e a filhinha dela estava desenhando. Daí eu falei assim, olha que belezinha, a sua menina, ela é canhota, né? Tá escrevendo, desenhando com a mão esquerda. Daí ela fez assim, então, né? Falei, ah, mas que, né? Então, já tentei dar o lápis para ela, ela é pequenininha, tá, Fabiana? Tentei dar, a gente tenta dar a caneta, o lápis, que ela tá Ai, indo na que escolinha agora bom. para ela, então, vai vendo, para ela, né, ver se escreve, se ela começa a desenhar, se ela faz, né, as tarefas com a direita, mas não, ela vai com a esquerda. Eu falei assim, olha, eu sou canhota, né? Então, ela falou, mas sabe, mas isso aí é uma crença limitante, né? Porque lá atrás Lógico, tem que ser tinha destra? tinha uma conotação, você sabe disso, né? Quem estudou aí lá atrás, que colocava-se, né, para você aprender, para você ir lá, se você tinha lá, já percebia que a criança ia Sim. ser, né, ia escrever com a esquerda, e a esquerda dava uma conotação de coisa errada, lá no passado, né, na história, e isso foi passando ao longo, né, dos séculos aí, e é uma crença limitante, não tem nada a ver você escrever com a esquerda ou com a direita, mas olha, em 2020 eu vi isso da minha amiga falando, então, né, a gente já tentou, né, dar o lápis para ela desenhar com a direita, mas não tem jeito. Falei, Olha, eu então, posso é uma contar crença uma história limitante. que eu conto Isso em é muitas, real, gente. que eu conto em muitas palestras há mais de 20 anos, que eu me conheço por gente, a história Nada da como de dar receita exemplo do... real. A história do peixe, não é? Aquela receita que passou de gerações em gerações. Foi passando a história do peixe, da receita famosa, não é? E aí até que chegou uma geração que a pessoa questionou. Ué, mas por que que nessa receita tem que cortar o rabo e a cabeça do peixe? E aí começaram a questionar, que foram perguntar para a mãe, que perguntaram para a avó, que perguntaram... E aí foram até que chegaram na pessoa que tinha o conhecimento do porquê, e essa pessoa disse, porque a tataravó disse que naquela época ela só dispunha de uma forma que não cabia o peixe inteiro. Então, para que o peixe coubesse na forma que a tataravó tinha, ela precisava cortar a cabeça e o rabo do peixe. Por isso que até hoje se corta a cabeça e o rabo do peixe. Tá. Uma crença que limitou uma receita de gerações. Mas ninguém nunca questionou. Então eu fico perguntando, quantas repetições comportamentais nós temos que herdamos de outras gerações, nunca questionamos, reproduzimos, e como o Fábio muito bem colocou, e até a Paloma falando dos pais, não é? Fazemos, muitas vezes, com que outros queiram que a gente também... A gente faz com que os outros também tenham que agir como nós acreditamos. Gente, Porque é o nosso mapa. Pega porque a é o nosso mapa visão. mental. É tua crença, O é teu mapa mental. É o meu mapa mental. Então eu tenho que fazer outra crença. Salam aleikum, Basher. Salam aleikum, bem-vindo. Mapa mental. Mapa mental. Quer dizer, porque você sempre cortou a cabeça e o rabo do peixe, porque você não tinha a forma que o coubesse, você vai sempre repetir esse comportamento? Então, de novo, quais comportamentos, quais crenças limitantes você costuma reproduzir na tua vida que te impedem de atingir o seu objetivo?
O ser humano é Alguém muito aí, inteligente, né? alguém aí quer Mas compartilhar alguma crença limitante aí nos comentários que descobriu recentemente? Ou acabou de o que você lembrou descobrir? agora do que nós Vamos! comentamos? Eu Você tô lembrou de vendo alguma história tantos lá na escola? coraçõezinhos subindo, Renata, mas não tô vendo alguns insights aí. Insights geram pensamentos. É, talvez E ainda não tenha escrita, não é? Então, uma reflexão. é, aí, pessoal, Pois vocês é. lembraram de alguma crença, alguma frase que vocês Ou, ouviram na infância, na adolescência? se vocês calarem, eu posso Eu aplicar tenho o uma, exercício. Diga. vou fazer um comentário aqui a respeito da área de recrutamento e seleção. Nós que fazemos entrevistas, principalmente quando você vai fazer entrevista e é a primeira entrevista do candidato, principalmente pessoal adolescente, claro, com todo Hum, mundo, mas em especial para eles, você tem que tomar muito cuidado, porque ali é a primeira experiência dele numa entrevista. E ali, por mais que ele de repente não seja aprovado naquele momento, se hum. você faz, tem que ser uma experiência muito agradável para ele, porque aquilo lá vai marcar demais, né? Você imagine uma primeira experiência, uma primeira entrevista, né? Toda vez que você vai fazer entrevista, a gente sabe que dá um friozinho, né, na barriga, com experiência. Você imagine os adolescentes que vão pela primeira vez fazer uma entrevista e você não tem um cuidado em especial com eles. Você imagina o que vai ficar na mente desse Pois é, adolescente, desse candidato? Que crença que você vai deixar para eles? Por mais que ele pois é. não seja aprovado naquele momento, mas é aquela carinha ali, é a primeira experiência, né, É dele ali verdade. naquele momento. Isso é uma das coisas que É eu nunca esqueci quando a pessoa me treinou, verdade. entre outras coisas, mas falando de adolescentes, né, é uma experiência. Primeira entrevista que vai fazer, primeiro emprego, chega lá, né, encontra uma Uhum. confusãozinha lá. Então, fica a dica aí para quem é do RH. É um Pega a exemplo, né? A gente visão. está falando aqui de exemplo. Pega a visão, de exemplos. Toda Perfeito, entrevista, perfeito. né? Mas do adolescente ali, imagine quanto vai marcar. Primeiro gestor, exatamente. Como que você faz com a primeira experiência que você tem, se ela não foi muito Nick, boa? bem-vindo, Nick. Exatamente. Exatamente. Primeiro Ó, gestor, a né? Ana Lúcia comentou que ela tinha uma crença em relação ao dinheiro, mas ela já superou. Parabéns, minha coach eterna. A Gisele falou sobre a crença limitante da pandemia, né? Todo mundo acreditando que vai morrer. E aí a Rosana está falando se a gente já ouviu falar da história do Jacob Petri. Eu já ouvi falar Jacob desse Petri. Jacob. Eu já ouvi falar desse Jacob. Conta Rô, aí, minha filha. O que eu tem não como sei, pronto, te você falo. Daqui a pouco eu jogo você no dar Google. o Fala aí, exemplo conta. aí? A nossa live é Jacob, não transparente, minha é? filha. Olha, Jacob. não é Às vezes estranho a gente até ouviu Jacob. a história, mas não lembra o Jacob nome. Petri, Jacob Petri, é. Olha, não Às é vezes a gente estranho. até ouviu a história, É. mas não está lembrando a história, é o nome da Nick, pessoa. O que mais aí, bem-vindo! pessoal? Nick, bem-vindo! Estamos falando de crenças limitantes, não é? Quais são as crenças limitantes que temos que nos impedem de atingir os objetivos? Eu tenho várias, algumas eu já descartei, já transformei em fortalecedoras. Porque conforme você vai vivendo, né, as experiências vão vivendo, É, vem outras, você vai descobrindo outras, pessoal. Você sai de um cativeiro, entra em outro, sai de uma gaiola, entra em outro, né? E aí é nós verdade. fomos. É, a nossa pequena vantagem é porque se você faz o curso de coach, você faz outros cursos, você já identifica mais rápido, você sabe que ali está a Isso! raiz. Não é que a gente Lembra que eu não tenha. falei como gerenciar as crenças limitantes? A gente aprende o Exatamente. caminho, não é? Quando você começa a identificar a Caminho. primeira, as outras ficam mais fáceis, né? Ele fala que devemos desassociar do nosso falso eu. Opa, Isso, é um subiu aqui. jornalista. Deixa eu. Ah, o Jacob. falso eu. Vou googlar. Ah, sim, é o falso eu. Ah, É gostoso ficar no falso eu, né? verdade, o falso eu. Jacob. É, não, Quem mais? Tem mais não me alguma pergunta lembrava. aí? Não me lembrava Alguma. desse escritor.
Não me lembrava do falso eu. Não, eu não conheço. Vou pesquisar, vou googar depois. Eu vou me aprofundar. Já anotei aqui, Jacob Peter, escritor sobre o falso eu. Que eu Não, não sei, eu nunca vou no li. Google. Eu nunca li sobre Também ele, não. mas eu já tinha ouvido falar no Jacob Peter. Vamos ver, Que pessoal, horas se tem mais são? algum comentário. Hoje eu não peguei meu relógio. Vamos ver aqui. 15h54. Ixi! Tem mais um tempinho ainda. Mas Vamos você lá, foi e galera. voltou, né? O que você acha? Não, porque se ninguém comentar, eu queria colocar o exercício prático. Que eu acho Pode que nada colocar. como a Vai no prática. O que exercício. você acha? Não é? Vai no exercício. Bom, vamos ver. Quem vai me dar um joinha? Se quiserem, eu tenho exercício rápido e prático para vocês. Que tal? Quem ainda está com dificuldade de identificar. É um exercício rápido e prático. Quem quer, manda um joinha. Para a gente ressignificar as crenças limitantes. Eba! Pode Pronto. aplicar. Então vamos lá. Peguem aí um papel, ou anota no celular, ou pode ser mental exercício. Primeira pergunta, tá? Esse é um exercício rápido e é importante vocês memorizarem ele para que vocês façam sempre diante de algo que vocês acreditam que estejam limitando vocês a fazer alguma coisa. Ele vai ressignificar uma crença limitante que vocês tenham, tá? Primeira coisa, escreva agora ou mentalmente pense numa crença limitante que você já tem identificado. Bora lá, vamos salvar, bora lá. Escreva aí ou projete mentalmente uma crença que você já identificou que seja limitante. Segunda pergunta. Sobre essa crença ilimitante, o que você ganha tendo ela? Quais os ganhos que você tem mantendo essa crença limitante? Terceiro questionamento. E você? O que pode acontecer de ruim daqui a 5, 10 anos se você continuar acreditando nessa crença limitante? O que pode acontecer de ruim se você mantiver essa crença limitante por anos na sua vida? Outra pergunta. Que experiências negativas você já teve até aqui por acreditar nessa crença? Olha o histórico aí, né? Quais experiências negativas você já teve por ter acreditado nessa crença? Lógico, você não vai fazer isso tão rapidamente, mas é um exercício para fazer pós-live, né? Coloque uma música que você goste e te traga calma, no momento você com você mesma de deserto íntimo. Pega um post-it, escreve tudo e cola, né? Uma vez feitas essas perguntas e você refletido a respeito, respira. E aí você vai fazer um exercício de ressignificar a primeira pergunta, não é? Que foi, escreva, né? Essa sua crença limitante. E aí, qual é esse exercício final? Você vai ressignificar essa crença, transformando-a numa frase positiva, fortalecedora. Transforma essa crença limitante numa frase que você goste, que seja um mantra positivo.
E aí, a dica do post-it eu já ia dar, Rê. Olha que sintonia, gente. Ai, é A impressionante. gente não combinou isso, hein? Nem Não sabia disso, combinamos. não é? Vai o post-it, deixa Sabe assim na assim, põe o parede, no post-it teto. e já põe na parede, né? Como eu brinco, quem ama comer, gruda na geladeira. Quem ama um É, espelho, põe na frente tudo do espelho, espelho. Pega essa frase no que teto. você ressignificou a crença limitante no teto. Pega esse mantra que faz sentido e aí você vai fazer o quê? Vai transformar essa sua crença limitante numa nova crença, numa crença 100% positiva. E olha, cuidado, hein? Que às vezes as pessoas estão tão enraizadas com essa crença limitante que às vezes a nova frase, Renata, tem a palavra não, tem a palavra sem, tem a palavra menos. Não, ela tem que ser uma frase 100% positiva. É para ressignificar mesmo uma crença limitante, ok? E aí testa, faz um teste aí de uma semana, testa viver a nova frase, a sua nova crença. Deixa a velha crença lá atrás. Projeta esse teste Lembrando que essa nova. escrever organiza os sentimentos, organiza os pensamentos, né? Eu amo a Gera escrita. conteúdo. Eu amo a escrita. E exatamente, você falou, cuidado com as palavras que você vai usar, né? Ninguém, nunca, sempre, Jamais. não consigo, jamais. Isso. É um Palavras exercício, que Rê, geram que eu gosto muito. conflito, né? É uma Porém, maneira de mas, você entretanto, ressignificar uma velha crença e torná-la um mantra positivo, uma nova crença fortalecedora, não é? E aí, só o fato de você substituir a velha crença limitante por essa nova frase positiva, pega a visão. Muitas coisas já são transformadas, né? Porque palavra é verbo. Palavra é verbo. Tudo aquilo que você, né, emite, de fato o universo entende como verdade e é real, acontece. e É real. assim, Fabiana, isso Tudo é daí, foco. eu falei que escrever escrever organiza pensamentos, organiza sentimentos. E veja bem o quanto nós absorvemos de conteúdo num dia inteiro, nas redes Nossa, sociais, pelo WhatsApp. é. Quanto você escreve? Quanto Que você palavras que você esponja. usa? O que você É. posta lá, né? Como que é lá a sua rede social, pensando nesse É. exercício? Uhum. Imagine quanto de conteúdo você gera e você consome É ao longo do verdade. dia. O quanto você, até agora são o quê? 4 horas. O tanto que você já leu e você já escreveu de mensagem. É. Foi positivo? Quanto tempo nós Você temos aí, fortalece Rê? 16 e 1. Nós temos mais uns 10 minutinhos. Então, é um exercício que você também pode já pensar até agora o que você Perfeito, escreveu, o que você absorveu de conteúdo. Até agora, às 4 horas perfeito, da tarde. perfeito. Porque são horas, não? Porque são São horas e horas. tudo é conteúdo, É. né? Você Tudo é fala, ai, não conteúdo. sei escrever, ai, é difícil. Será que não? Será que tudo que você escreveu até agora, que você mandou de É, mensagem, o que estava ali? Leia-se as exato, entrelinhas. As entrelinhas dizem muito, né? O que tinha das suas exato, crenças limitantes ali, do que você acredita ou do que você não acredita? O que você passou para as pessoas e o que você absorveu? exato. Bem-vindo, Cezinha! É isso, acho que crenças limitantes, a gente teria dias para falar a respeito, né? Mas, de E novo, a muitos pergunta exemplos. poderosa que fica é: o que te impede hoje de realizar aquilo que você mais deseja? Geralmente, ali está escondido no íntimo do seu ser, não revelado aos olhos nus, suas Ah, crenças limitantes. Quem gostou do exercício, manda coraçãozinho. É interessante joinha. ressignificar, não é? Essas crenças. É muito Será que alguém importante. tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais algum comentário? Mesmo porque, Pergunte. Renata, quem assistiu essa live vai saber das novas, né? Vamos contar o que a gente vai Das fazer na novas. nossa última live da série Evoluindo na Prática?
sábado é a última, né, da nossa live. Série. Essa é a segunda da série. Nós Que vai falamos de ser sobre autoliderança no sábado. Hoje, crenças autossabotagem. limitantes. E sábado, mesmo horário aqui, Obrigada, autossabotagem. Cidinha. Obrigada. E aí, vamos. Pode contar já ou vamos deixar para contar na live? Conta para nós na outra Não, live, né? Quer contar não, já? vamos contar nessa, lógico. Ah, quer contar nessa? Eu disse que sim, a gente ia contar nessa, para o pessoal não perder a próxima, né? Que é a última da série Evoluindo na Prática. Quer contar? Não, você, imagina. Dois, Conta. conta. Dois sorteios, como diz no interior, sorteios. O pessoal gosta de Dois sorteio, né? sorteios. Dois sorteios nós faremos. A nossa quermesse na live, não tem? Quermesse, menina? Isso, São João da live. Adoro. Melhor que a Bora. Terceira. Nós vamos fazer Isso aí. na próxima Sorteio. live, pós-live. Pós-live. Pessoal, vamos colocar as regrinhas, né? Vai fazer um post tudo bonitinho no meu Instagram da Fabiana Ramos. Para vocês curtirem, marcarem um amigo lá e depois da live vamos sortear aí uma sessão VIP, né? Uma sessão degustação coach aí com quem quiser, ou comigo, ou com a Fabiana, vocês entram no sorteio. E depois Arrasou! a gente faz, né? Uma sessão coach, uma Arrasou! degustação no Amei! sábado, após Perfeito. a live. Perfeito. Live São Amei. João, live São João. Amei. Então é isso. A novidade era essa, né? Nós vamos fazer um sorteio. Aqui, ó. Uhul! Uhul! Então a Renata vai sortear uma sessão degustação VIP na página dela e eu vou sortear uma sessão degustação VIP na minha página. Então é isso aí. As regrinhas a gente vai postar logo, né? Logo mais. E aí, óbvio, né? Para quem participar da live. Então chamem os amigos, chamem as amigas. Quem tem curiosidade de participar do processo de coach, que nunca participou, ou realmente, né, até quem já participou e ainda tem, né, alguma questão aí que quer degustar conosco, aproveite a próxima, né? Bom, espero que a gente tenha colaborado um pouquinho para essa reflexão, né, das crenças limitantes. Quem não as tem, não é? O importante é, pode ser mudada. Qualquer crença limitante pode ser mudada, porque parte do ser e do agir. É um comportamento. Então, transforme sua crença limitante numa crença positiva, fortalecedora. Ressignifique, é isso. Cadê o print? Print. Brincadeira, já fiquei... Ah, Renata, vamos contar pro pessoal? O povo amou tanto minhas caras e bocas que eu fui convidada essa semana para ser modelo. Olha aí, uma gente, agência entrou, live, hein? Uma agência entrou, viu meu perfil e disse que amou minhas caras e bocas. Eu dei risada, falei para Renata, nossa, você é modelo, porque estão amando os prints de caras e bocas de Fabi. Eu me divirto, viu? Com a minha idade, ser modelo fotográfica de caras e bocas. O poder das redes sociais. O poder das redes sociais. Bom, pessoal, agradecer vocês terem ficado com a gente aí quase 1 hora. Então, sábado a gente crença limitante, não é? Dos limites tecnológicos. Os limites tecnológicos, afetivos, financeiros, emocionais. Fábio, Cidinha, Ana, todos, obrigada. E se tiverem perguntas ainda, né? Mesmo depois da live, pode chamar a gente no Gente, o aviãozinho, direct, exatamente. Manda essa direct, live no aviãozinho também. Sabe aquela pessoa que você está com problema de relacionamento? Pega a visão. Porque ela tem muita crença limitante e está prejudicando o relacionamento? Ó, pega a visão. Manda o aviãozinho para ela. Manda a nossa live. Vai ficar salvo na página da Renata. @Renata Tomé. Segue lá e manda o aviãozinho. Isso. Pergunta? Não, lá, a Gisele tá dando umas palminhas lá. Ai, gente, já era linda.
Então, obrigada, Fechamos Rê. então, Fabiana. Fechou. Até sábado com o sorteio das sessões degustações VIPs. Isso. Até, Fabiana. Obrigado mais uma vez. Imagina! Tchau, Cidinha! Tchau, Até. Dani! Tchau. Ah, as poses! Os prints. Ai, gente, eu sou terrível. Com as caras e boca. Printou. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Crenças positivas e fortalecedoras. Isso aí. Até. Até!